Olá pessoal, falar um pouco hoje a respeito do caso Catarina. Então, em um vídeo mais recente, eu comentei a respeito desse caso, que ele é interessante para se pensar a psicanálise a partir de um outro setting terapêutico, a partir de uma coisa mais diretiva, de algo diferente do que normalmente se entende por psicanálise clássica. Esse é um caso do Freud. Ele atendeu a Catarina em um único encontro durante as suas férias. E eu vou compartilhar com vocês um pouco do caso e como pensar junto como que nós podemos utilizar esse caso para pensar uma psicanálise que foge ao que é entendido como padrão. Então, eu me recordo que quando eu li o caso, uma coisa assim que me chamou muita atenção é que o Freud o tempo todo se refere ao tio e à tia da Catarina e ok, não é algo estranho que a criança more com os tios, mas em nenhum momento ele fala isso, então isso me gerou maior estranheza. A criança está para cima e para baixo com tio, com tia, mas e os pais dessa criança? O que aconteceu com eles? O pai é falecido, o pai e mãe são falecidos, onde que estão, que em nenhum momento do contexto do caso clínico aparece nada a respeito dos pais. E aí, em uma nota que o Freud acrescenta a esse caso em 1924, se não me engano, ele explica que, na verdade, quando ele se refere a tio, ele está se referindo ao pai da Catarina, mas que na época ele escreveu como tio, possivelmente para tentar, eu diria, preservar o sigilo dessa família, tanto da Catarina quanto do próprio pai dela e da mãe dela. Então, na verdade, quando você lê o caso e o Freud se refere ao tio dela, ele está falando do pai. E qual que é o caso da Catarina? Então, o Freud ele estava de férias nos Alpes. Pelo que eu percebi, algumas cartas, alguns textos dele, parece que ele gostava bastante de montanhas. E em uma dessas montanhas que ele visitou, durante um de seus passeios, das suas caminhadas, uma jovem veio até ele e perguntou se ele era médico. E aí ele de início até ficou meio perdido, mas entendeu que a pergunta era direcionada a ele e questionou ela como ela sabia disso. Ela explicou para ele que ele assinou o livro da hospedagem, da estalagem, e a partir da assinatura do livro ela percebeu que ele era médico e foi buscá-lo porque ela não estava muito bem dos nervos, segundo ela. Ela havia visitado já um médico do lugar, mas este médico receitou algumas coisas a ela que não foram muito eficientes. Ela continuava com uma sensação de angústia, de aperto no peito e de medo, além de ter a visão de uma imagem de um rosto muito medonho perseguindo ela. E segundo ela não costumava ter muito medo, costuma andar pelas montanhas tranquilamente, sem muitas preocupações, mas nos dias que ela tinha esses ataques de angústias, ela não ousava nem mesmo sair de casa. E o Freud começa a conversar com ela ali mesmo, naquele ambiente, no alto da montanha, que ele tinha acabado de subir e caminhar até lá. E ele começa a conversar com ela e questionar melhor a respeito da história de vida dela e de como que ela percebeu a primeira vez esses sintomas. E nesses questionamentos, ele faz uma série de questionamentos em seguida, o que eu acredito também é muito valioso e interessante para estarmos pensando em uma psicanálise um pouco mais diretiva em alguns momentos. Claro, existem momentos que não é possível direcionar muito, que é necessário sim se aplicar de maneira bem rigorosa a questão da associação livre e permitir ao paciente que ele divague por onde lhe convir e por onde o seu inconsciente lhe conduzir, mas existem momentos sim que é possível direcionar um pouco mais. E esse é uma conversa que o Freud tem com a Catarina, direcionando muito, fazendo perguntas o tempo todo, dando muito mesmo uma direção a respeito de para onde ele queria que a conversa seguisse. E aí, durante essa conversa,
e eu refiro conversa e não um atendimento, porque de fato ele coloca como uma conversa e não necessariamente uma análise. Então, por mais que ele tenha descrito como um caso clínico, ele tenha apresentado, ele não considera que de fato ele fez uma análise com ela, porque foi só um encontro e ele não conseguiu explorar mais e nem mesmo teve notícias de como que a Catarina ficou posteriormente a essa conversa. Mas durante a conversa, a Catarina refere que uma das primeiras dos acontecimentos mais recentes que ela recorda, que desencadearam essa sensação nela, foi um momento em que ela foi buscar a prima dela para servir alimento para um hóspede que havia solicitado, e a prima dela era encarregada por cozinhar na hospedaria. E ao buscar a prima dela, ela não encontrava a prima dela em lugar nenhum e nem encontrava o seu tio, que também não estava em parte alguma. E aqui é a primeira vez que eu menciono tio durante a explicação do caso, e não vou mencionar mais, eu vou me referir como pai dela, porque de fato era o pai dela, que Freud posteriormente nos revela. Então, durante toda a descrição do caso, vocês vão ver como eles se referindo a tio, mas na verdade é o pai dela. Então, indo buscar a prima dela, ela não encontrou, e ao que temos notícia, a prima de fato é a prima dela, não é irmã, mas sim prima. Não encontrou nem a prima dela, que era responsável por produzir o alimento da hospedaria, e nem encontrou seu pai. E aí o seu irmão mais novo veio e falou para ela que a prima e o pai estariam no quarto dele. E aí ela foi até o quarto, tentou entrar, a porta estava chaveada. E ela estranhou um pouco da porta estar trancada. E aí, segundo o que ela relata, o irmão falou para eles irem olhar pela janela que dava a visão do quarto. E o irmão acabou não tendo coragem de ir junto com ela, disse que não iria, mas ela falou que iria para ver o que estava acontecendo. E quando ela chegou na janela, o quarto estava muito escuro, ela não pôde ver com muita clareza, mas ela pôde ver o pai deitado sobre a prima. E isso despertou nela uma sensação de muita repulsa, de muito nojo, fez ela passar mal, ela teve que se apoiar na parede, e daí para frente ela começou a ter esses constantes ataques de ansiedade e essa sensação de aperto no peito, de garganta fechando, alguns sintomas clássicos da ansiedade que ela vai descrevendo para o Freud. E aí o Freud entende que esse episódio foi um episódio desencadeante de outras questões anteriores. E posteriormente ele faz uma releitura disso, afirmando que também foi traumático. Então esse episódio dela ver o pai deitado sobre a prima por si também foi traumático para ela, foi uma sensação estranha devido a ela não entender perfeitamente o que estava acontecendo, mas supor. Porém, existem questões anteriores que fizeram isso se agravar. No caso, foram investidas do pai contra ela própria. Então, o fato de ela ver o pai com a prima fez ela recordar de todas as vezes, e aí ela vai descrevendo para o Freud momentos em que eles estavam, por exemplo, um momento em que eles viajaram juntos, ela e o pai ficou, eles compartilharam o mesmo quarto num hotel, não a mesma cama, mas o mesmo quarto. E o pai ficou bebendo até mais tarde, isso ela já tinha seus 14 anos, o pai ficou bebendo até mais tarde no bar da hospedaria. Quando subiu para o quarto, deitou-se na cama dela e tentou abusar dela. Que naquele momento ela diz que não reconheceu e não entendeu o que acontecia, mas posteriormente ela entendeu que na verdade ele estava tentando abusar dela. Nesse momento ela diz para Freud que ele encostou o corpo dele nela, mas ela não esclarece exatamente o que aconteceu. Ela só diz que ele encostou o corpo, deitou na mesma cama que ela, encostou o corpo nela, e ela levantou de sobressalto da cama e correu para a porta, dizendo que ia sair do quarto, que ela não queria aquilo, que era para ele deitar na cama dele. Ao que deixa entendido também, parece que ele estava meio alcoolizado nesse momento. E quando Freud interroga ela que parte do corpo ele encostou nela, ela trava, ela para de falar. Porque ali Freud percebeu que ela já tinha tido possivelmente entendimento que na verdade ele tinha encostado o órgão sexual nela.
e que ele de fato não foi apenas deitou ao lado dela, mas ele realmente investiu contra ela no sentido de abusar dela. Porém, naquele momento, segundo o que Freud interpretou e segundo ela própria, ela não teve a capacidade de reconhecer essa investida abusiva. Mas na verdade o que ele fez foi realmente uma tentativa de abuso sexual bem direto mesmo. Não foi algo de simplesmente deitar-se ao lado dela e se encostar nela, mas sim de realmente talvez até tentar uma penetração, algo do gênero, enquanto ela estava dormindo, e ela acordou de sobressalto e correu para a porta. Então, nessa leitura toda que o Freud faz, ele consegue chegar ao entendimento, expõe isso para ela e ela aceita essa exposição. Ele mesmo depois faz uma releitura dizendo que talvez devido ao ambiente, ao pouco tempo de exploração, ele não ter tido a oportunidade de investigar melhor a respeito, talvez ela tenha aceitado sem total consciência de que de fato foi isso. Mas ele expõe para ela que a situação que ela visualizou do tio com a prima, do pai, aliás, com a prima, na verdade foi por si traumática, mas também fez ela relembrar de todas as investidas que o pai fez contra ela própria, tentando abusar sexualmente dela própria. E que isso teria levado ela a essa sensação de angústia, principalmente porque depois que ela contou para sua mãe a respeito do que tinha acontecido, o Freud se refere como tia no caso, mas eu pressuponho que seja mãe devido ao fato de haver uma separação entre os dois tios. Então, se o tio era pai, possivelmente o quem ele se refere como tia era mãe. Que ela contou para a mãe o que tinha acontecido e isso gerou o divórcio dos dois. E que o pai teria nutrido um ódio muito grande por ela, por esse ocorrido, por ter desencadeado essa separação, a partir do momento que ela contou sobre a prima para a mãe. Então, tudo isso teria feito com que ela tivesse essa sensação de angústia, e a ira do pai teria feito ela ter alucinações com a figura daquele rosto masculino que ela descreve para o Freud, um rosto com uma expressão asquerosa. Seria o rosto do próprio pai dela. Eu acredito que o caso clínico da Catarina, como eu mencionei, ele é muito importante para nós pensarmos esses dois aspectos da psicanálise. Pensarmos primeiro em uma psicanálise clássica, sim, uma psicanálise freudiana, sim, mas que foge àquele padrão que nós temos de entendimento de consultório clínico. Então nós vemos que aqui, mesmo que o Freud tenha admitido que foi muito mais uma conversa do que um tratamento, ainda assim ele conseguiu explorar os sintomas da paciente, conseguiu levantar uma hipótese diagnóstica em um ambiente aberto, em um ambiente que não tinha nada a ver com o consultório clínico que ele costumava atuar. Então, para se pensar a psicanálise fora do setting terapêutico que se tem primeiramente como imaginário, daquele consultório com 4 paredes, tapete, sofazinho, para fugir um pouco a esse padrão e pensar no setting terapêutico em vários espaços. Esse já é um primeiro aspecto que o caso Catarina nos favorece. E um segundo é pensar justamente na psicanálise como algo mais diretivo, que também é possível fazer esse tipo de atuação, como é feito, por exemplo, nas vertentes de terapia breve, onde é bem pontual mesmo, com uma coisa específica. E que em dados momentos, essa terapia breve, essa coisa mais pontual e diretiva, psicanalítica, ela pode favorecer alguns pacientes que estejam em um sofrimento muito intenso. Então, se há um paciente com um sofrimento muito intenso, muito imediato, eu não estou suportando viver, eu não estou suportando o que está acontecendo no meu dia a dia, talvez se torne inviável, a princípio, uma extensa análise clínica. Talvez seja preciso, inicialmente, atuar mais nesses sintomas, ser mais diretivo, ser mais, eu diria, fazer um recorte desse sujeito bem mais específico, para, de início, aliviar o sofrimento, aliviar esse sintoma e possibilitar esse sujeito uma vida suportável, para aí, então, talvez partir para uma análise mais ampla e mais extensa.
Nesse sentido, acredito que o caso é bem interessante para repensarmos isso, analisarmos até a forma como o Freud se porta diante da Catarina e como ele vai explorando essas questões e cria a sua hipótese. Claro que não podemos também achar que isso pode ser aplicado a qualquer caso. Existem casos que a pessoa vai ter muito mais repressão e não vai conseguir falar a respeito das questões como a Catarina falou. O próprio Freud fala a respeito disso, que ele agradece a Catarina por ela ter pouco pudor ao falar com ele, porque são assuntos ainda mais naquela época, assuntos que para uma jovem de 18 anos, se não me engano que é a idade dela, assuntos bem complicados ela falar com o homem, mas ela parte do pressuposto, e ela fala isso durante o caso, que ela parte do pressuposto que se pode dizer tudo a um médico, então por isso que ela acaba sendo tão aberta ao Freud e falando de uma maneira bastante tranquila a respeito do que aconteceu com ela. Não vai funcionar assim em todo caso, todos os casos clínicos, mas é uma das possibilidades a se pensar de diretividade maior a partir de um atendimento psicanalítico, por sinal com base freudiana. Obrigado pela atenção durante este vídeo. Se não é inscrito ou inscrito no nosso canal, se inscreve, clique em gostei nos vídeos para nos ajudar a destacar e até um próximo.